Olá, estão me ouvindo? Ana, você pode mandar novamente a solicitação? Ok, estão me ouvindo? Oi, João, você está me ouvindo? Ok, ok, eu salvei a primeira parte, não é? Aí, Ana, você pode mandar novamente aí para o. Oi, Ana? Você pode. Ok, Oi, voltei. tá ouvindo? Alguma coisa Agora aconteceu aí. sim. Tá Hoje a joia. gente, hoje a gente está sofrendo, sendo perseguido Não, pelo é. Facebook e pelo Instagram. Então, eu estava Continuando. compartilhando sobre essa questão foi a realidade da apostasia, né? Exato. E o distanciamento da igreja hoje. E isso é uma coisa impressionante, né? Se pessoas há 30, 40 anos atrás soubessem disso que estaria acontecendo hoje nas igrejas evangélicas, algumas pessoas diriam que seria inacreditável. Como é que pastores conseguem passar domingo após domingo pregando mensagens de autoajuda, mensagens do aqui e agora, pregando os valores desse mundo, tentando legitimar isso com interpretações Sim. distorcidas da Bíblia e sem pregar o Evangelho de Jesus, não é? É uma pesquisa feita há muito tempo já, né, de que 95, 97% dos crentes não compartilham intencionalmente o Evangelho com as pessoas. Então, e isso mostra que uma parcela significativa de pessoas que estão frequentando igrejas não estão ali pelo compromisso com a missão. Estão ali para receber como algum tipo de, sabe, de consumismo religioso, né? De querer receber alguma coisa, mas não propriamente de servir ao Senhor dentro da grande comissão, né? Do discipulado, fazer discípulos de todas as nações. Só estou mencionando isso porque, de fato, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí nós estamos sendo testemunhas dessa realidade. E é uma pena que, como a coisa toda foi acontecendo lentamente, muitas pessoas nem se percebem que tudo isso realmente está acontecendo e de uma forma muito acelerada. E Ok, é Ana? tão. Sim, pastor Noda, eu concordo com o seu pensamento, essa observação, e penso, pastor, que vivemos esse tempo de comichões, né? Onde os próprios ditos evangélicos ou cristãos, eles ouvem, mas o ouvido coça, a verdade dói, a verdade causa coceira, sabe? Mal-estar, porque Na verdade, me parece que é mais a privilegiou. questão que o pessoal vai sentir coceira, no sentido de vai atrás de mestres que Sim, falam coisas agradáveis aos ouvidos, não é? exato. A gente tirou os pastores, porque eu entendo que o pastor não é aquele que tem uma visão para a igreja, é aquele que cuida de pessoas, que cuida de ovelhas. Então a gente tirou os pastores do púlpito e colocou os coaches. A gente tirou os pastores do púlpito e colocou os coaches. A Só, gente tirou só os uma observação. professores e colocou os. Não é uma crítica só, pastor, é uma observação que eu faço porque eu tenho pessoas juntas a mim É, que têm o mesmo pensamento. E é. é culpa meio que da igreja brasileira nesse sentido, sabe? Não é, Só uma não é culpa de observação. quem. Sim, Aham. pode Só uma falar. observação sobre a questão de coaching, né? E por quê? Eu tive estudando sobre isso, né? Teve um momento que estava me aprofundando um pouco mais. Eu sinto que uma ferramenta que pode ser útil, pode ser interessante, que é a dinâmica de perguntas e respostas, é a famosa maiêutica, né? Dos Sim, gregos, né? Maíltica.
Só que Uhum. hoje o que a gente vê é que as pessoas estão usando essa ferramenta para promover uma filosofia altamente humanista, materialista, secularizada, Positivista. em nome do evangelho, não é? Mas aí o que eu tenho dito é que não jogue o bebê junto com água suja, porque em termos de ferramenta, por exemplo, eu tenho dito assim, muitas pessoas que estão criticando hoje a teologia do coaching, criticando de forma justa, porque é uma coisa assustadora o que o pessoal está falando aí, especialmente nas redes sociais. Mas ao mesmo tempo não estão perguntando, Senhor, o que tu queres fazer com a minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Como eu posso servir o Senhor? Então, às vezes, há pessoas que se colocam, né, naquela posição de criticar todas essas coisas que são realmente ruins e prejudiciais, mas ao mesmo tempo não fazem análise, a autoanálise, dizer assim: Senhor, o que tu queres de mim? O Porque que é eu posso confortável servir? ficar num canto, dizer eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. A pergunta é: o que Deus quer fazer através de mim? Porque nós temos uma missão, nós temos uma tarefa e que Deus quer nos usar. Eu acho especial demais, né, esse trabalho que você está realizando aí com refugiados. Que oportunidade especial, né? Então, Deus quer Sim. usar a cada um de nós. Né? E ultimamente o que a gente vê, especialmente nas redes sociais, são pessoas assim que são capazes de fazer ousadas asseverações, sabe? Grandes julgamentos, grandes asseverações, mas que ao mesmo tempo não demonstram essa compreensão da verdade do Evangelho e a nossa responsabilidade, a nossa missão de proclamar o Evangelho. Por isso, assim, Ana, Deus te abençoe nessa iniciativa de gerar essas conversas, né? Porque eu creio que a partir daí a gente pode continuar refletindo e quem sabe pelo Espírito Santo Deus possa tocar o nosso coração, né? Para que a gente procure mais ainda, né, estar no centro da vontade de Deus. Sim. Sim, gigante. Amém, pastor. O professor Russell Shedd, nosso querido Russell que já partiu, eu me lembro na época quando eu era seminarista, pastor Jorge, que ele no culto de capelania, que a gente tinha toda quarta-feira, ele foi predicar e ele disse algo no final que eu guardo até hoje. Isso faz assim quase 14 anos. E ele disse assim, daqui a 10 anos, naquela época, em 2006, ele disse: muitos de vocês aqui, seminaristas, abandonarão a fé. Puxa, Todo mundo. Muitos de vocês aqui serão influenciados pelo positivismo, pelo iluminismo, pelo humanismo, e muitos assim deixarão de testemunhar o verdadeiro evangelho no final da predicação dele. E eu nunca me esqueci, sabe, dessa frase. Eu não lembro a pregação toda, mas eu nunca me esqueci, porque a gente percebe, a gente vê a olho nu que realmente tem acontecido isso. é fato. Infelizmente, não são pessoas que não têm o conhecimento básico da palavra, são pessoas que têm conhecimento, mas que se utilizam de uma ferramenta positivista, né, humanista, e ao mesmo tempo materialista, né, Eu acho que do é bom fazer a viés distinção entre a filosofia e a ferramenta. Não e é? a ferramenta. Por exemplo, você como educadora, você usa as ferramentas da didática, não é? Para Sim, promover o sim, reino de Deus, não é? Mas jamais uma filosofia marxista, secular, ateística, não é? Ainda que usando as ferramentas, não é? E eu acho que é bom fazer essa distinção, né? E quando a gente para pensar nisso, como nós precisamos realmente, como Jesus mesmo disse, né? Vão, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Acho que essa é a todas as grande nações. da escatologia, né? Cada vez que os sinais se manifestam, cada vez que nós vemos ao nosso redor tanta coisa acontecendo, parece que Jesus está dizendo, vão, né? A missão está aí. É Lucas que 21, vou fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Lucas 21, 28 diz que a nossa redenção se aproxima. O que que você acha? Vou falar você, porque Ah, claro, fique à né? vontade. A gente tem os cabelinhos brancos, mas deixa passar, Ah, né, doutor Jorge? eu me sinto mais jovem. Com certeza você é muito jovem. É, essa questão da ONU, esse papel da ONU, né, desse processo genocida, né, doutrinador que os países têm vivido, né, tem passado. Principalmente a gente olha muito para os Estados Unidos, né?
para Sim. entender um pouco o cenário geopolítico. A gente poderia entender, eu creio que seja uma dúvida de muitas pessoas, que o papel da ONU seria um sinalizador para essa nova ordem mundial, essa agenda da ONU, Agenda 2030. Ah, gente, isso é uma coisa delicada, sabe? Porque eu sou a favor da gente ajudar os pobres, de não poluir as águas, né? De respeitar as mulheres, de, sabe, de cuidar da criação. Eu acho que todas essas coisas são coisas positivas. Mas, ao mesmo tempo, sim, eu creio que a gente pode ver uma espécie de convergência ideológica terrível que está se formando, né, no cenário mundial. E, ao mesmo tempo, eu diria que todos os organismos humanos, na verdade, fazem parte disso. Né? Então, eu não isolaria a ONU como a instituição. Né? Nós podemos dizer que muitos grupos religiosos fazem parte disso. Aliás, aí está uma coisa que eu acho interessante sobre o que a Bíblia chama de, que nós chamamos de sistema, o mundo. Não é? Não é mesmo o mundo, nem as coisas que há no mundo, que Satanás é o príncipe da potestade do ar, que Satanás é o príncipe deste mundo. Não é? Não o mundo criação de Deus, não o mundo sociedade, não é? Porque de alguma forma nós vemos aí a manifestação da graça de Deus, mas o mundo como um sistema que se organiza sistematicamente contra Deus, contra o Evangelho, contra os valores do reino, isso é uma coisa que está presente em todos os segmentos da sociedade. Está na Sim, mídia, está nas escolas, está nas igrejas, sabe? E está nos governos, não é? E aqui está uma preocupação minha que às vezes algumas pessoas, né, tentam de alguma forma se alinhar a alguma perspectiva ideológica, mas nós precisamos lembrar daquilo que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então, aquelas pessoas que não têm o coração regenerado, mais cedo ou mais tarde vão revelar que são debaixo de uma influência malévola, né, que está exercendo o seu poderio, né, sobre os povos, sobre as nações. Então, e aí sim eu diria, né, que a ONU, né, como essa tentativa de criar essa unidade entre as nações, é uma dessas manifestações, né, que pode estar realmente conduzindo o mundo, né, para, pode não, né, que está conduzindo o mundo para essa unificação, né? Mas eu creio que a gente precisa ver muito mais essas coisas que estão, por assim dizer, no nível do andar de baixo, sabe? Que a gente às vezes não percebe. Como, por exemplo, discursos, ideologias, ideias, coisas que são promovidas e que nem sempre estão sendo promovidas no nível institucional, mas que, na verdade, estão influenciando a cabeça das pessoas e preparando elas para aceitar um governo mundial. Né? E isso, sim, é uma coisa que a gente deve tomar muito mais cuidado. E como eu já estava dizendo, infelizmente, esse tipo de mentalidade já é muito presente nas igrejas. E eu creio, como o Apocalipse diz, que a religião mundial ela vai ser caracterizada por sinais e prodígios. Então, nós precisamos lembrar, né, de que a religião que vai ser adotada vai ser uma religião que vai apelar muito para o poder sobrenatural, né, de realizar milagres diante dos olhos das pessoas. Né, que a besta vai ser ferida e depois ela vai recobrar a vida e todo mundo vai ficar admirado por isso. Né? Então, por sim, isso, novamente, né, assim, eu não creio que só os Estados Unidos, é o mundo inteiro, são todas as nações. sim. E aqui está algo, e todas as nações de alguma forma convergindo para isso. Por quê? Eu já vi isso, às vezes as pessoas tentam colocar como se fossem o pessoal do bem e o pessoal do mal. Não é? E o fato é, o mundo já é maligno. Se as pessoas não se arrependem dos seus pecados, não colocam a sua confiança em Jesus como Senhor e Salvador, de alguma forma elas estão debaixo desse tipo de influência. Não é? E a gente precisa ter muito discernimento, né, de que essas coisas realmente estão acontecendo. Sim, sim. Principalmente, pastor, para que a gente não venha a ser incálculo, né? Ser pessoas que irrelevantes num tempo tão propício para a grande colheita, né? Porque Jesus disse, Exato, é. ide pregar o evangelho, esse ide do grego é caminhando, né? É viver a nossa vida com um estilo de pregação, né? Eu entender que onde eu estiver, eu sou o pequeno Cristo, pequena Cristo, né? Ana. E onde eu estou, posso testemunhar. E aí as pessoas estão se preocupando tanto com essa ideia como eu posso dizer, Cataclísmica. apocalíptica, oi? Cataclísmica. Né? Ou cataclísmica, o mundo vai acabar.
E o medo, né? O medo, quando a gente entrega, recebe Jesus como nosso Senhor, ele lança fora o medo, né? João vai dizer em Sim. 4:18, né? O amor de Agora Deus lança fora o medo. minha Esse irmã, medo do fim. eu creio que Sim, isso que pode você está falar. tocando é importante, porque o apóstolo Paulo diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Apocalipse mostra claramente que Deus vai preservar todos aqueles que o servem. E esse medo, de onde vem então? Não é? Porque o apóstolo Paulo diz: eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ana, eu creio que aí nós temos uma questão. É de que talvez existem muitas pessoas que não têm clareza sobre a questão da salvação. Sabe que porque nós estamos vendo já uma geração, sei lá, de 30 anos para cá, de muitos que não têm ouvido o evangelho de Cristo, e que estão aderindo às igrejas por outras razões que não o arrependimento e a fé no sacrifício perfeito de Jesus. E é por isso que um grupo tão grande de pessoas que frequentam igrejas, mas sem a percepção do evangelho, elas têm razão para ter medo, porque elas não têm segurança de salvação. Eu Uhum. tenho andado por aí, tenho conversado com muitas pessoas, eu pergunto assim: você tem certeza de salvação? Essa é uma coisa complicada, porque tem a certeza objetiva e subjetiva. Isso é a certeza objetiva: Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Mas ao mesmo tempo nós temos que encontrar em nós evidências. Examinai-vos a vós mesmos, realmente estáis a fé. E o que eu tenho observado é que existe um número, quando a gente começa a conversar, a questão da salvação pela fé não está clara. Eu tenho me assustado em ver o número de pessoas que acreditam na salvação pelas obras. A gente pergunta assim: se Deus lhe perguntar, né, por que eu devo deixar você entrar no céu? Essa é uma pergunta de um método evangelista chamado evangelismo explosivo. Aí as pessoas dizem: Deus é misericordioso. E veja bem, é verdade. Mas quantas pessoas vão dizer: olha, eu não trago nada nas minhas mãos. Foi Jesus que morreu na cruz no meu lugar e pagou pelos meus pecados. E essa é a base da minha segurança. Está ficando cada vez mais raro a gente ouvir isso. Então, por isso que esse medo, no meu entendimento, pode ser de uma pessoa que tem um verniz religioso, mas que ainda não passou pela experiência da regeneração, que ainda não foi transformado radicalmente pelo Espírito Santo, que ainda não passou por uma experiência radical de arrependimento e não colocou a sua confiança em Jesus como seu Senhor e Salvador. E se isso não aconteceu, essas pessoas têm razão para ter medo, porque Jesus diz que naquele dia muitas pessoas vão se surpreender. Jesus vai dizer para muitos: Senhor, nós operamos sinais, nós profetizamos, fizemos isso e aquilo. Pregamos. E Jesus disse: eu não conheço vocês. Aparte-se de mim do que praticam iniquidade. Então, eu creio que muitas vezes esse receio é porque ainda falta essa segurança. Não é essa segurança que só é experimentada através de uma verdadeira fé em Jesus. Não é? E é por isso que ultimamente eu tenho É. compartilhado assim: você quer uma aplicação escatológica boa? Uma boa aplicação da escatologia é a seguinte: evangelize os crentes. Então, vamos reevangelizar todo Ai, mundo. Jesus Deus. está voltando. Vamos Verdade. reevangelizar todo mundo para a gente se certificar. A gente precisa se reaprender o evangelho, né, pastor? Puxa, Pastor Jorge Noda, as pessoas devem ter medo do 666. O 666 assim, vai ser, então, vai ser, porque olha só, com essa pandemia, o pessoal está supondo que o 666 é as vacinas, né? O que você me diz? gente, olha, se sair a vacina eu tomo, viu? Não tem problema não, viu? Se eu ficar doente, eu vou para o céu, Jesus, eu vou estar com Jesus, isso aí Amém. comparavelmente melhor. Mas, e até você não mencionou, mas a questão do chip, né? Porque antigamente, veja, eu estou dizendo antigamente, né? Existe a tecnologia, né, de você colocar todos os seus dados Um dentro microchip, né? de um Um negocinho assim, né, que você microchip. coloca debaixo da pele. Só que a Sim. tecnologia agora já mudou. Hoje pode ser basicamente uma espécie de impressão de um cartãozinho invisível na sua pele e pronto. E mais do que isso hoje a tecnologia já está vislumbrando a possibilidade de deixar isso tudo dentro do seu DNA como uma linguagem, não é? Então, daí eu me lembro que na época era como é que é? O código de barras, O né? E código de barras, depois aham. o chip do Obama, depois e O mais daí, iCode, aham. hein? O Então, QR iCode, né? Code Aquele iCode, o QR e Code que a gente. as pessoas falam: gente, esse Big Brother, né, que vê tudo e tudo mais. E eu tenho dito assim: gente, nós temos algo muito maior do que Big Brother, é o Big Father, né? O nosso Pai Aham. Celestial tem os seus olhos sobre nós o tempo todo, Uau, 24 horas por dia. sim. E isso é o mais importante, não é?
Então, mencionando essa questão do 666, eu creio que aquilo ali foi colocado no Apocalipse exatamente para nós lembrarmos a pretensão humana de estabelecer um governo mundial que promove o bem-estar de todas as pessoas sem Deus, sem Jesus, sem salvação, não é? Mas que ao mesmo tempo a gente não deve assim tentar fazer essas contas, né? Eu fiz uma conta, eu peguei uma letra, eu transformei em número e depois eu juntei. Eu não creio que é isso. E o que eu tenho dito é, quando chegar a hora nós vamos saber. Quem lê, entenda. No meu entendimento significa Entenderá. assim, guarde isso, porque quando chegar a hora você vai saber. No meu entendimento quando a gente ver esse governante mundial, muitas pessoas não vão perceber isso. Nós vamos dizer, olha, finalmente é agora, né? Chegou Tá a hora. acontecendo diante dos nossos olhos. É alegria, né? É esperança. Assim, É alegria. é, Ah, Paulo diz assim em Romanos 12, né? Rogo-vos, né? Paulo era erudito, preparado, advogado, né, do Sinédrio, um homem assim que realmente ele tinha autenticidade de dizer, eu rogo-vos pela mente de vocês, para que vocês prestem um culto racional a Deus, né? é, E um culto espiritual, e que o evangelho renova essa metamorfose à mente, né? E a gente vai exato. entender isso à luz do evangelho, entender esses sinais, esse relógio apocalíptico à luz do evangelho. O problema é que eu estou conversando com o Senhor hoje, né? Eu poderia ter escolhido um pastor na área de coach, na área de autoajuda, né? Como a gente superar esse momento cataclínico, apocalíptico, apocalíptico que o mundo vive, esse tempo final. Mas eu creio que as pessoas precisam encarar essa realidade com alegria, pastor, né? Verdade. Porque se aproxima a nossa redenção. Então, quem já recebeu Jesus precisa se alegrar. Se está acelerado, a agenda está acelerada, né? A agenda do anticristo, a agenda do Senhor desse mundo, né? Que jaz o maligno, a gente precisa se alegrar e ter esperança. Porque, particularmente, eu tenho me encontrado com muita gente sem esperança, com medo, com Sim. medo. Fala em fim do mundo, meu Deus do céu. Eita, o chip é a vacina, né? A marca da besta é a vacina. Uma coisa, De permita fato que uma coisa que você está mencionando sobre a marca da besta. O Apocalipse diz que isso vai acontecer num contexto de pacto, de aliança. Então, ninguém vai fazer isso de forma involuntária. Ninguém vai fazer não. isso de forma obrigatória. E, na verdade, você vai precisar fazer, você não, né? Aqueles que vão prestar um juramento diante de testemunhas de que são leais ao anticristo. E assim recebem a marca. Então, eu creio que não deve haver nenhuma preocupação em relação a essas questões. Né? E volto a dizer, né? Agora, é interessante que você mencionou uma coisa, porque existe um segmento dentro da igreja evangélica que ensina que a gente não pode ter esse tipo de segurança. Eu já tenho conversado com muitos evangélicos que dizem, eu pergunto, você tem certeza de salvação, meu irmão? Quem pode ter? Em outras palavras, a ideia é só Jesus sabe se eu estou preparado, não é? Então, existe aquele conceito, né? Porque se Jesus voltar quando eu estiver em pecado, eu vou para o inferno. Então, e esse ensino ele é muito forte, não é? Ah, e veja bem, eu creio realmente a necessidade da perseverança. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse todo, a mensagem é a perseverança. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que a garantia da nossa salvação é o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. E eu tenho receio de que talvez por um ensino distorcido a respeito das Escrituras, pessoas tenham colocado muito a sua confiança naquilo que fazem ou deixam de fazer em primeiro lugar, ao invés da confiança no sacrifício perfeito de Jesus. E aí vem o medo, porque a partir daí, até é uma brincadeira, né? Mas pessoas dizendo assim, a gente pergunta se Jesus voltar hoje, não sei não, não é? E o fato é que nós precisamos lembrar isso, né? De que a nossa segurança é se nós somos lavados no sangue do Cordeiro. E se nós Amém. encontramos em nossas vidas as evidências reais de que nós somos selados pelo Espírito Santo, que somos novas criaturas. E que nós estamos demonstrando essa realidade por nossa perseverança e lealdade ao Senhor. E eu vejo essa mensagem nas Escrituras, não é? Mas é uma pena, né? Isso que você está falando, assim, um número de pessoas, né? E isso tem muito a ver com esse sensacionalismo
nas redes sociais, esses profetas que não são profetas, e é uma pena, né? Talvez a maior ajuda que a gente possa dar para as pessoas é vá para a Bíblia, veja aquilo que Deus falou, veja aquilo que Jesus realmente ensinou, não é? Isso seria muito mais saudável, né? Com certeza. Então o senhor é tribulacionista. Sim, eu acredito que quando chegar o final da história, aqueles que estiverem aqui, os crentes em Jesus, no meu entendimento, né? Eu não creio que vai haver o arrebatamento secreto, né? Mas, novamente, respeito profundamente pessoas que creem dessa forma. Mas eu creio sim, que a igreja vai estar aqui, e que ela vai ser, que vai haver o maior período de martírio, que vai haver campos de concentração de crentes no governo do anticristo. E no ápice de tudo isso daí, Jesus vai destruir a besta, o falso profeta, e assim por diante. Então, o que eu tenho dito é que, ainda que pessoas não acreditem que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, mas existe uma aplicação imediata para nós. E qual é? É que nós devemos resistir ao sistema desse mundo hoje. E eu Sim, receio de que nós não experimentamos mais perseguição e mais oposição da sociedade organizada, porque nós já estamos muito semelhantes e muito aliançados, por assim dizer, com o sistema deste mundo. Eu quero dizer, por exemplo, o número de cristãos que estão envolvidos em corrupção, envolvidos em esquemas, sim, e os negócios deste mundo é tão grande, então, que não vai haver oposição, porque a pessoa já faz parte do sistema, não é? Mas você pode sim, imaginar o que significa quando os discípulos de Jesus dizem assim, não, eu posso perder meu emprego, eu posso passar privações, mas eu preciso ser leal a Jesus, eu não posso sacrificar a minha lealdade ao Senhor, né, pelos favores deste mundo. Aí está uma aplicação que nós temos hoje. E eu creio que quanto mais, por exemplo, mencionou essa questão cultural, eu tenho observado que isso está se estreitando realmente, né? Por exemplo, a perspectiva que nós temos em relação à família, sexualidade, gênero e todas essas coisas, né, que são ensinos do Senhor, hoje em dia elas estão sendo profundamente atacadas, né? Então está chegando um momento em que está chegando sim, a hora de se definir. Fico até, me sim. perdoe a brincadeira, viu? Mas eu fico até dizendo, está na hora dos crentes saírem do armário. É só um trocadilho, me perdoe. Ah, não, eu não devia estar gravado. Sim. Ok, mas foi só uma brincadeira. Tá gravado, foi só uma É, brincadeira. Mas no olha, sentido, assim, de se a nós... gente tiver crente que não é de, ligado a politicamente correto, pastor, tá tudo certo o que o senhor falou. então, que nós possamos dizer, eu sou crente em Jesus, eu sou um Cristo, discípulo do Senhor, cristão, Jesus. não é? Sabe? E eu não posso. Hoje em dia, muitas pessoas estão sacrificando princípios, estão sacrificando a verdade do Evangelho por favores e tantas outras coisas. E isso é um sinal, né, de que a igreja caminha para uma conclusão em que um número imenso de apóstatas, não é, vão caracterizar o fim da história. Sim, ótimo. Então, pra gente, eu não sei se dá tempo ainda, mas o senhor não acredita que a marca da besta seja uma vacina? Já sei que o senhor é tribulacionista. E eu queria saber também Olha, o que o senhor tem, como o senhor tem visto essa questão desse avanço, assim, dessa pandemia mundial. sim. É um sinal de aceleramento, né? Eu costumo dizer que também que a gente está lendo a Bíblia em 3D, né? A Bíblia em 3D tá evidente para o mundo inteiro. Até para quem não tem conhecimento básico dela, percebe que o mundo, o cenário não está normal. As coisas que têm acontecido não podemos dizer que está normal. Então, assim, visto o que o senhor falou, como o senhor vê essa questão assim da pandemia? A pandemia mundial foi digamos assim, um energético para esses acontecimentos finais, ou não? Eu acho que Veja, a gente. Sim, pode falar. você lembra aquilo que nós falamos? Eu creio que quando Jesus, especialmente em Mateus 24, e nós vimos também em Apocalipse o mesmo padrão, é que certas coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo, e quanto mais próximos nós estivermos do fim, mais intensos vão ser.
Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, houve a peste bubônica na virada do milênio, assim, na Idade Sim, Média, e para mim aquilo foi um sinal realmente, né, da manifestação da ira, do julgamento de Deus contra uma sociedade que se levantou contra ele. Mas eu não creio que a gente deva buscar cumprimentos específicos, não é? Mas existem grandes momentos na história, como a gripe espanhola na Primeira Guerra Mundial, né, que, aliás, eu diria que a Primeira Guerra Mundial foi um dos momentos em que mais aparentemente as coisas estavam se cumprindo, né, se a gente for pensar em termos das profecias bíblicas, né? E até algumas pessoas dizem que não houve Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve uma só guerra dividida em duas partes, né? sim, Ah, mas ainda não era o fim. E eu creio que aqui está uma coisa importante para nós. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, se essas coisas todas acontecem, nós podemos dizer, cada vez mais estamos próximos do fim. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vendo hoje, não é? No meu entendimento, é uma sinalização de Deus. Isso é, que nós precisamos estar atentos. Que nós não estamos no controle do mundo, né? Que a gente não tem sim, essa segurança absoluta. O que significa hoje você sair para a rua e imaginar que você pode ser contaminado, né? E você pode fazer parte daquela estatística bem pequenininha de pessoas que têm a questão agravada e vai para uma UTI e acaba percebendo que já está nos seus últimos dias, né? Como é que você lida com isso, não é? Então, aí está o momento que a pessoa pode dizer, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu Salvador, que Tu morreste na cruz do meu lugar para pagar pelos meus pecados. Não é? Se esse é o meu momento, se o Senhor quer me levar para Ti agora, então conforta o meu coração e me fortalece para que eu possa passar por isso, não é? E quem sabe entrar na eternidade. Não é? Então, mas eu creio sim que uma amém. pandemia como essa é uma sinalização, não é, de que Deus é o Senhor da história, né? Que tem pessoas que dizem assim, pastor, não faça isso, né? É uma coisa puramente da natureza. Micro-organismos estão aí, eles se reprogramam geneticamente, inevitavelmente isso vai acontecer. Então, eu creio que nós devemos analisar nessa perspectiva científica, né, de que é basicamente o andar da vida, não é? Da biologia, mas ao mesmo tempo, quando eu leio as escrituras, eu vejo sim, por diversas vezes, que Deus usa esses elementos da natureza e da criação para exercer o seu juízo sobre Hum, as nações, sobre os as povos. Né? ações. Então, mas para aqueles que são crentes em Jesus, eu creio que é uma grande oportunidade. Oportunidade de fortalecer a nossa fé, oportunidade de rever os nossos objetivos, oportunidade de realmente focar naquilo que Deus estabeleceu para nós, uma oportunidade de identificar e cumprir a missão que Deus nos deu, isso sim. E Deus está nos dando essa oportunidade agora. Imagina só essa tecnologia que nós estamos usando, né, que há pouco tempo não estava sendo tão usada assim. Né? Sim, Uma oportunidade. São muitas oportunidades que Deus está dando para nós nesse momento. eu acredito sim. E a construção do Templo de Israel, em Jerusalém? Então, a gente precisaria de uma hora inteira para falar É sobre isso. muita coisa, Mas mas uma coisa que eu quero adiantar desde já é o seguinte: pela obra da redenção em Cristo, não existe previsão da reconstrução do templo em Jerusalém. Então, por quê? Porque o cumprimento do templo está em Cristo. Jesus é o tabernáculo que veio estar entre nós. E, ao mesmo tempo, a igreja hoje, salva, é a habitação de Deus. Eu sei que lá em Apocalipse fala sobre Jerusalém, fala sobre o lugar de adoração, sim, mas não nessa perspectiva de que Deus queira restaurar os sacrifícios, queira restaurar o sacerdócio. Para mim, a carta aos Hebreus ela é categórica em relação a isso. Isso tudo era sombra das coisas que viriam. E é por isso que, novamente, eu não creio que é por aí que a gente deva ir. Quando eu leio o Sermão Escatológico de Jesus, eu leio as partes escatológicas do apóstolo Paulo em Apocalipse, não me parece que é nessa direção que estamos levando. Inclusive, lá em Apocalipse, em diversos momentos, o templo está no céu. Depois até queria incentivar nas pessoas que estão lendo Apocalipse a perceber isso. Né, que o lugar de adoração, o trono de Deus, onde tá. os santos estão, os santos mortos, né, estão adorando o Senhor, né, aguardando a vindicação da justiça de Deus, tudo isso ocorre no céu. Eu creio que vai haver um elemento terreno, sim, né? Mas eu não creio, sabe? Porque mas o pessoal está construindo todo o material, todas as coisas estão sendo preparadas, essas coisas todas, e digo, ok, mas pela leitura bíblica, essa não é uma informação que deve me instruir
na interpretação das Escrituras. Né? Eu estou dizendo isso, mas eu sei, tem amigos, colegas amados, né, que pensam de outra forma sim. em relação a isso. Mas sobre o templo, se existe algo que nós podemos dizer é o seguinte, que hoje a igreja é a casa de Deus, é a habitação do Deus vivo, é onde Deus está manifestando a sua glória e nós temos a responsabilidade de irradiar essa glória através do seu testemunho e da sua missão. E isso sim é uma questão muito significativa. É uma pena que ainda hoje muitas pessoas associam o templo ao prédio, mas biblicamente falando, somos nós. E interessante que lá no final, né, quando tudo terminar, nós vamos ter a Cidade Santa. Mas essa Cidade Santa, novamente, não é uma cidade no sentido que a gente entende. Né? Aí já são muitas questões, né? Mas É é isso. assunto para mais uma live, Ah, né? sim, tem muita coisa aí. Bom, gente, eu conversei com o pastor, conferencista Jorge Noda. É, o senhor é descendente japonês? Sou descendente de japoneses, meu pai é imigrante japonês, minha mãe é filha de imigrantes, não é? Sou aí do sul do Paraná, não é? Mas aqui no Aqui Nordeste é tem muito... bastante, hein? Tem, eu sei. É. Eu gostaria Trabalhei demais com. de participar dos festivais, das comidas Sim, muito gostoso. japonesas. Muito bom. Meu ex-patrão, ele era também descendente japonês, uma pessoa amabilíssima. E eu sonhei com vários japonesinhos ao chegar aqui em Maringá, né? Então, quando eu vi a sua foto, eu falei, nossa, é que imã com os japoneses, com os descendentes. Mas, assim, pastor, para a gente encerrar, porque o meu celular também tá descarregando. Uhum. A última pergunta. Escatologia é um livro que a gente pode ler de forma literal ou não? Sim, Porque sim, você há diz uma dificuldade enorme de muita gente entender, né? O então, livro da novamente, Bíblia essa é uma cristã. questão que exigia um tempo mais significativo, mas o que nós podemos dizer é que a linguagem escatológica é uma combinação de diversos estilos literários. E é por isso que cada texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. E especialmente a linguagem do Apocalipse. A linguagem do Apocalipse é uma literatura chamada apocalíptica, né, que era um tipo de literatura que já havia dentro do judaísmo e continua existindo depois de Cristo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Uma questão básica que nós temos é a simbologia. Né? Então, por exemplo, quando se fala sobre a roupa branca dos santos, Apocalipse diz claramente que isso simboliza a santidade, a santificação. Então, por isso que a gente deve dizer, né, que nem tudo é literal. No meu entendimento, aliás, números no Apocalipse não são literais. Novamente, tenho colegas que dizem que são literais, mas eu creio que é uma carga simbólica muito grande aí, o número 3, o número 4, o número 12, o número 7, todos eles têm um certo sentido, equivalências em termos de interpretação simbólica. E é por isso que é preciso estudar com mais profundidade, né, como é que os símbolos aparecem, não é? Como é que o próprio Apocalipse usa os símbolos. Mas uma coisa eu posso dizer desde já, né? Eu me lembro que teve uma pessoa, né, que disse que foi para o céu e andou num carrinho nas ruas de ouro, né? E eu estava dizendo, gente, no céu não tem ruas de ouro. Então, o que foi que aconteceu, eu não sei, mas não foi o que está na Bíblia. Então, porque toda essa questão de mar de cristal e rodeou uma linguagem simbólica para descrever a glória, né, da presença de Deus e tudo mais, né? Mas não você entrar lá num estacionamento do céu, pegar um carrinho e sair rodando pelas ruas de ouro, não. Nesse tipo de literal, realmente não aceito, não. Realmente existe uma linguagem simbólica muito intensa. Mas o que eu tenho dito mas cuidado para não, por assim dizer, não simbolizar demais, né? Porque Sim, chega um certo momento que as ser pessoas fazem extremo. símbolos de símbolos e chega a um ponto que perde a literalidade dos eventos. Sim, Como por ser exemplo, de extremista. Ai, pastor, amei estar com o senhor nessa tarde, né? Você que está nos ouvindo aí, não desperdice sua vida, porque você só tem uma vida, né? Essa frase de John Piper. Não desperdice sua vida, porque você só tem uma vida. E foi para mim um prazer muito dividir essa live com o senhor, tá? Espero que a gente tenha outros momentos para a gente aprofundar mais. Eu tinha aqui muitas perguntas, mas a gente sofreu um pouquinho lá no Facebook e o tempo passou. Espero que a gente se reencontre, tá? E eu conversei com o senhor é conferencista, é pastor, é professor,
é casado, é aqui de pertinho da gente, Foz do Iguaçu. Sua mãe nasceu aqui em Maringá, né? Já sei, né? É paranaense. E eu sou muito feliz, né? Sou nordestina, há 2 anos morando aqui no Paraná e É, né? amando essa miscigenação. Essa miscigenação, né? Que o Paraná, que Maringá foi muito colonizada, né? Por imigrantes japoneses, alemãos, né? Europeus. E a gente Sim. tem uma miscigenação aqui de gente, então é maravilhoso. Pastor, dá para nós as considerações finais, né? Desse tema, escatologia, a importância para nós nesse tempo, nesse cenário geopolítico. E eu queria depois já agendar com o senhor aprofundar mais essa questão desse cenário geopolítico, a construção do Templo de Israel. Quem sabe a gente falar um pouco do cenário brasileiro no sentido dessas alianças com a América, né? A força da Rússia e a China e os Estados Unidos, o que é que eles têm a ver nesse cenário da nova ordem mundial para a ascensão do homem da perdição, né? Do anticristo, e a gente precisa realmente, de fato, discutir mais esses assuntos, porque os coaches tomaram muito espaço, a gente tem que começar a ensinar os crentes a reaprender o evangelho. E se a gente Verdade. não falar, né, como dizia Luther King, o que me incomoda não é o silêncio, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E então, se nós estamos inconformados com esse mundo, com o que tem sido pregado, a forma como cristãos evangélicos têm levado, né, conduzido seu testemunho e a gente precisa ajudar, né? Suportando uns aos outros, né, os mais fracos. Então, a nossa missão é levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão caindo e aqueles que precisam, assim, que a gente estenda a nossa mão e leve para eles um conhecimento amplo e sadio e saudável, né? E com fundamentos bíblicos. Eu vou deixar, eu até li no início na outra live, Lucas 21, 28 diz: E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção já está próxima. E eu estou muito Amém, feliz, Ana. eu estou super animada para essa volta de Jesus, hein? O Jesus Amém. Amém. Essa Jesus é a está nossa, na hora já. essa é a nossa bendita esperança. Né? Então, Ana, eu que quero agradecer. Deus abençoe você, a sua família, o seu ministério, a sua igreja aí. E que Deus também a use como instrumento nas suas mãos, para que vidas sejam alcançadas, transformadas pelo Evangelho. Não é? E Amém. também agradeço, né, pelo pessoal aí que esteve participando. Né? Realmente é um assunto amplo demais, mas eu creio que é tão importante de refletir sobre isso. Né? E a minha palavra final é que nós precisamos lembrar que a nossa esperança ela se reflete diretamente em nossas escolhas, decisões, prioridades nessa vida. Se nós realmente cremos que Jesus está voltando e que nós estamos próximos da consumação da história, o quanto próximos só Deus sabe, mas se nós temos essa convicção, então a nossa vida vai ser influenciada. Como disse Francis Schaeffer, e então, como viveremos? E diante de todas essas realidades, não é? Amém. E essa pergunta que eu creio que nós precisamos responder. Agradeço demais pela oportunidade de Amém. estar com você, com Para mim vocês. foi uma honra. Foi uma honra, tá? Um abraço para sua esposa, para seus filhos. Você tem quantos filhos? Tem dois meninos. 2 meninos. Só faltou Ah, uma menina, hein? não, não. Deve ter muitas filhas, né? Não, Pastoriano deve ter muitas filhas. Pastor, um abraço, tá? Deus te abençoe. A gente Deus mantém em abençoe. contato para a gente, quem sabe, criar um vínculo de uma nova live para a gente aprofundar mais esses assuntos, esses temas Tá. que são Deus motivo de permite. muita dúvida. Sim, na medida do possível, sem estar à Tá bom? disposição. Tá bom. Deus abençoe, um Deus abração. abençoe. Gente, fiquem com Deus, vocês que nos acompanharam aqui, tá? Depois, assim, dá uma conferida na live completa, o pastor vai estar salvando. E aí você confere a live completa, tá bom? E vai ser muito edificante para sua vida. Receba Jesus como Senhor e Salvador, né? Ele é a Amém. verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Sem Ele, ninguém vai ao Pai. Então, o motivo da nossa fé e da nossa segurança é saber que a nossa vida pertence a Ele. Seja amanhã ou depois, daqui a 1000 anos, se Ele voltar, o importa é saber que nós somos dele. Tá bom?
Beijão, pastor. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem na paz, gente. A paz. Tchau, tchau.